O Zubeldia também já desenhou o que ele espera para o ano de 2025, só que o São Paulo já olha para o clássico de domingo, hein? São Paulo já tá de olho no clássico de domingo. A gente vai falar dessa rodada do Campeonato Paulista do final de semana, porque o primeiro clássico para Santos e Palmeiras já foi. Agora vai ser o primeiro clássico para São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Inclusive, vai ser um final de semana majestoso, né? Não vai ser um final de semana só de um clássico, não. Nós teremos na Copinha. Bem legal, hein? São Paulo enfrentando o Corinthians no Pacaembu, a volta do Pacaembu. E é claro que o microfone da Bandeirantes vai transmitir. E depois, no domingo, 6h30 da tarde, o São Paulo pega o Corinthians aí no Morumbi, 18h30, também com transmissão do microfone da Bandeirantes. O Timão faz os 2 jogos fora da Copinha por questão da campanha, e aí no Paulista é questão mesmo do regulamento e da tabela. O que falar desse jogo que vem pela frente aí, hein? O São Paulo tá um passo atrás em relação ao Corinthians pela preparação que foi feita lá nos Estados Unidos e dividiu o elenco. Ou não tem nada a ver uma coisa dessa? Eu acho que tem 2 pontos pra gente avaliar aqui. O primeiro é de que o São Paulo entrou em campo algumas vezes, mas boa parte delas não era em competições oficiais, era um teste, então a gente não viu o São Paulo, por exemplo, como vimos o Corinthians competindo de fato, né? O São Paulo tava na FC Series, então você podia mudar quantas vezes você quisesse, enquanto o Corinthians ele estava competindo prévias do que pode ser o Corinthians do que o que pode ser o São Paulo. Mas em contrapartida, a gente ainda, por exemplo, não viu o Hugo Souza, Memphis Depay durante 90 minutos, esses caras do Corinthians, que são aqueles que a gente viu no fim da temporada. Mas se a gente fosse colocar um favorito hoje para esse jogo, com base no que estão jogando, a gente colocaria o Corinthians, porque foi quem a gente viu durante mais tempo. Mas é claramente um clássico que vai terminar num 2-2. Eu tô bem esperançoso com esse clássico de domingo, acho que vai ser um jogaço de bola. O Morumbi lotado faz uma diferença danada num clássico como esse, em termos de motivação, em termos também, né, do próprio jeito que o torcedor, do jeito que o jogador pega a bola e encara o clássico. Mas, na minha visão, eu vejo um pouquinho acima o Corinthians em parte física, ponto, né? Nem técnica, é parte física, ponto. Jogou Depay mais, já né? jogou 60 minutos num jogo, Carrillo já jogou 60 minutos, quase todo mundo que é considerado titular ali do Corinthians já jogou um tempo e meio, e jogou num torneio valendo. Ah, significa muito 3 rodadas? Não, mas jogou ali valendo. O São Paulo já foi para uma FC Series, a rodada do Paulista trouxe uma garotada, tem 3, 5 peças ali que vão estar melhor fisicamente e ponto. Quer dizer que o São Paulo vai perder o jogo e que o Corinthians vai passar por cima? Jamais. Tá muito longe disso. Muito longe disso, porque clássico é clássico e a gente vai ver isso 6h30 no microfone da Bandeirantes. É até difícil projetar isso, né? A gente pode falar que quem tá um pouco à frente, mas falar assim, nossa, esse time é muito favorito, é muito difícil, são só 3 rodadas. E a gente viu o São Paulo só 2 vezes, né, em campo. E ontem foi a primeira vez com o time titular. Então é muito difícil falar assim, o Corinthians está muito à frente do São Paulo nesse momento. Então não dá pra fazer uma projeção dessa forma, é início de campeonato, né? A gente tá só na 4ª rodada do Campeonato Paulista. Me conta uma coisa, e pelo lado da Copinha, hein? O que vocês acham que vai dar? Temos um time que na semifinal Aí é São Paulo, hein? quase perdeu pro Criciúma. Mas todo mundo falou que o Grêmio era muito melhor que o Corinthians e aí o Corinthians passou. O Corinthians tem muita camisa na Copinha, é impressionante como faz força, né? Quase todo ano vai empurrando, né? Cara, empurrando, e não tem chega. a melhor safra. Tem alguns destaques no time do Corinthians, eu gosto muito do Denner. Aquele Bahia é bom também, hein? O Bahia meio campista é bom. E o centroavante, tinha muita expectativa nele, não fez a Copinha, mas mostrou que tem qualidade, que é o Rian também o dá uma bagunçada do lado do São Paulo, hein? O Rian é o nome da tá Copinha, fora, né? Ele não joga. Então, o Rian é o nome da Copinha, não vai jogar, mas o Alan Barcelos... Isso que me dá uma... Entendeu? Eu fico assim, pô, o cara não... Ok, já tá de olho no profissional, né? Enfim, mas é uma final de Copinha, gente. É uma final de Copinha. Mas se ele mete um gol no Corinthians no clássico aí, mas majestoso, cara. Sabe, pra mim não cola o discurso que é o seguinte, pra ele ter jogado lá na segunda-feira, um São Paulo contra quem o São Paulo jogou na segunda, antes do jogo da Copinha, que meteu os moleques? Botafogo. Aí o moleque pode jogar no dia seguinte, e era uma semifinal. Ele não pode jogar no sábado e depois jogar no domingo? Ele vai ser titular no Ele tá suspenso da Copinha. Ele não joga. Ah, não. Você tá falando sério? Pô, e eu tô aqui brigando, eu não Sim. sabia que ele tá suspenso. Ele Vocês tá estão de suspenso, brincadeira. ele O não que ele joga. fez?
Tomou cartão? Ele tá Então suspenso esquece, por Rian. cartão. Agora tá explicado. Pô, eu tava pegando pilha já com o São Paulo à toa. Então tá explicado. O Corinthians tem um suspenso também, não tem? Deixa eu só O cara checar que foi quem expulso lá, me lembra o nome dele? O nome do jogador do Corinthians que foi expulso na semifinal. Bom, então tá explicado. Por isso que o Rian Francisco não joga a final, pelo amor de Deus, que susto aqui. Mas aí a carreira dele tá desenhada, acho que nesse ano, né? Vai substituir o Caleri em algumas oportunidades, vai ter opções ali, o Zubeldia. É um moleque que o São Paulo enxerga como um potencial de venda. Ele não é digo muito igual bola. o Hendrick, Nossa. mas semelhante até em função da idade ali. Mas o São Paulo quer fazer dinheiro com esse cara. Na Copinha, o São Paulo é favorito, sabadão, ou Bruno Migliossi? Acredito que sim. Acredito que o time do Alan Barcelos é treinado já há mais tempo, né? O Orlando Ribeiro, eu não sou um grande fã do Orlando Ribeiro, tá? Que é o técnico do Corinthians, porque ele fez um trabalho muito ruim no Santos, na base. E ele é um cara que, enfim, eu tenho minhas questões com o trabalho do Orlando Ribeiro, mas admito que ele vai bem nessas competições, tá levando o Corinthians longe. Nada que também surpreenda muito. O corintiano que assistiu os jogos não tá tão entusiasmado com os jogadores da Copinha. Alguns nomes de valor, mas nada demais. Já o São Paulino pode ter certeza que é uma geração muito boa no São Paulo e o Alan Barcelos é um técnico muito bom. Então isso entra em campo também, o título para coroar essa campanha que dos dois lados foi muito positiva. Chegar na final de Copinha já é demais para muitos dos moleques. É a 11ª final do Corinthians numa Copinha. Aí eu vou te perguntar do que você tá falando aí que eu te interrompi. Isso aí pesa? Pesa, pô. Como que não pesa? Porque os elencos mudam, não são os mesmos jogadores. Mas eu acho que pesa no sentido de você olhar pro outro lado Com e falar, certeza. cara, os caras chegaram de novo. Ô Martelli, só deixa eu dar uma notícia importante aqui, o Ronald Por me favor. informou e tem muitos ouvintes mandando mensagem. O rodízio veicular ainda não foi suspenso, não tem notícia da prefeitura e nem do CT Ok. sobre rodízio veicular em São Paulo. Então segue ativo mesmo com esse alerta da Defesa Civil. Então é importante aí pra você que tá planejando ir pra casa, primeiro que Já dá uma estamos olhada, no horário né? de rodízio, É, né? dá uma olhada Às porque 5 da não sei tarde. se é ideal sair dependendo da zona que você tiver em São Paulo, porque chove demais, muito carro, mas muito carro mesmo debaixo d'água. Então, quem tem o final da placa aí é 90, né, que hoje é sexta-feira, não pode sair até as 8 horas, às 20 horas da noite, a informação aí. Valeu, Ronald Jimenez, sempre ligado e a gente antenado aqui na Rádio Bandeirantes. Martelli. Esse peso aí do Corinthians ter chegado a mais finais, ter mais títulos, é o maior vencedor da Copinha. Esse é o trunfo do Corinthians, mas realmente... Mas não pode jogar também sentado nisso, né? O São É que, Paulo cara, vai bagunçar. Sendo bem sincero, não comprei a ideia do Orlando Ribeiro. Acho que ele trava muito a molecada. Gosto muito mais da filosofia de trabalho do Alan no comando do São Paulo. Não que vai ser campeão, é um jogo, pode acontecer de tudo, mas pra mim o São Paulo é favorito pra essa final de Copinha, até porque vai ter o torcedor, né? O São Paulo fez a campanha melhor, vai ter o torcedor no Pacaembu. Torcida única. Não teremos corintianos, então também pode ser uma atmosfera favorável pra molecada do São Paulo levantar essa Copinha. Fala, Gabi. Não, eu ia falar também, é uma questão de que os torcedores ontem estavam procurando bastante em relação aos ingressos. E a Copinha já divulgou nos seus canais oficiais como os torcedores podem adquirir os ingressos pra final. E mais uma vez lembrando, né? É torcida única, só a torcida do São Paulo. Então se você é corintiano, quer ir, amanhã é aniversário da cidade de São Paulo, então é feriado, muita gente vai estar em casa, tem a vontade de assistir a partida, mas evita, né, pra gente não ter aquelas cenas lamentáveis de torcedores de outras equipes não faz isso, nas não. arquibancadas lá do Pacaembu também. Ó, deixa eu só falar uma coisa. Eu tava lendo aqui, fui atrás da informação. Rian Francisco tomou o segundo cartão amarelo Isso. na semifinal contra o Criciúma. Isso. Gente, vamos dar uma revisada, né? Não é porque é o Rian Francisco, não. Cara, isso aí tinha que ser... Acabar a suspensão? Não, Que é isso, cara? pelo amor de Deus. Pra próxima Copinha, né? Não dá pra mudar em andamento. Zero os Imagina cartões, se mudar né? hoje. Cara, zero os cartões na semifinal. Ô Martelli, Alguma coisa assim. Enfim, a Copinha é um jogo longo, né? É um campeonato muito longo. Você E a tem fase molecada de grupo, joga Os caras jogam dia sim, dia não. né? 2 cartões, 3 eu até entenderia. Falar, pô, mas foram 3, né? Agora 2 cartões amarelos, 0 os cartões. Revisa isso aí, gente. Porque um dos princípios é o fair play, né? A molecada tem que aprender a não tomar um monte de cartão. Mas se as regras no futuro são essas também, 3 cartões, uma suspensão, formatos assim semelhantes, Copa do Mundo 0 na semifinal, outros não, é justamente para o jogador não perder uma final, a não ser que ele cometa um ato antidesportivo e seja né, penalizado com vermelho. Fala, Grela. o atacante do Corinthians que foi expulso foi o Luiz Fernando. Boa, tá? bem lembrado, Luiz Então Fernando. ele também é desfalque aí pra final da Copinha. Só dando uma opinião rápida aqui, eu acho que a ausência do Rian Francisco equilibra muito o confronto, tá? Se ele tivesse em campo, tem 10 gols o artilheiro da Copinha. Ó. Aí sim,
aí acho que o São Paulo seria muito favorito, mas sem ele, o Corinthians, ainda mais com a camisa que tem nesta competição, acho que o jogo fica bastante equilibrado agora. Já pensou? Se um dos dois perdem tanto no domingo quanto no sábado, tanto no sábado quanto no domingo, aí vai ser crise, hein? complicado, hein? Aí é Imagina loucura, você hein? Na chegar base no dia profissional, seguinte aí ali, fica aquele feio. clima. Mas é um bom contraponto do Agrela, hein? A ausência do Ria Francisco dá uma relaxada no sentido, né? Obviamente que uma final você não relaxa, mas você consegue suavizar ali o trabalho dos defensores, é uma preocupação a menos? É uma preocupação a menos, não deixa de ser. Porque realmente o moleque é muito diferenciado. 10 da manhã, a final no sábado, no novo Pacaembu, Mercado Livre Arena Pacaembu, teremos a transmissão da Rádio Bandeirantes. Vamos palpitar aqui, quanto vai ser o jogo, Agrela? Vamos lá, começando pela copinha, certo? Isso. Eu falei 1-1 e aí o Corinthians vence nos pênaltis. É exatamente o meu palpite, porque eu acho que esse jogo vai ser travado, um gol pra cada lado. Eu tava pensando um 2-2 e aí nos pênaltis vai contar o que você falou, Miliose. É a questão da camisa de um time que sempre chega numa final. Ô Martelli, o Corinthians tem Mas não me vencido muitos surpreenderia, jogos não, hein? assim, né? 1-0 Isso, na conta por do isso. Chá e tal. O São Paulo já é um time mais de goleada, mas sem o seu principal artilheiro. Acho que 1-1, eu pelo menos acho um bom palpite nos pênaltis. O Corinthians, pra mim, é um pouco acima aí do São Paulo. Até por saber mais como decidir esse tipo de campeonato. E tu, Miliose? Corinthians 3-0. Nossa, Não, quê? brincadeira. Tô defendendo Olha, o São fala, Paulo que aqui. é isso? São Paulo vai ganhar, cara. Vai ser 2-1 pro São Paulo. E tu, Gabi? Nossa, eu também. 2-1 pro São Ó, Paulo. palpites divididos, hein? Valeu uma apostinha, eu e a Eu Grela de acho um lado. que esses meninos vão com sangue nos olhos amanhã. Ainda mais lembrando que vai ter clássico no domingo. Então, o que ganhar já vai fazer aquela prévia, aquele aquecimento E pro se o jogo São do domingo. Paulo ganha, Nossa imagina senhora. a festa dos caras dando a volta olímpica lá no Morumbi. Tem tudo isso, você vai pensando, você vai imaginando Nossa, o jogador, é verdade, né? olha só. E é Você no vai dia ter seguinte. no dia seguinte. Eu ouvi sugestões aí, tinha gente falando, pô, podia ter colocado a final, né, horas antes do Majestoso. Mas aí eu já tinha acordado. Quem vai o pro jogo já Pacaembu ia assiste os voltar. dois, imagina. É, antes Legal. tinha isso. Antes, Sim. quando era moleque, ia pra estádio, tinha jogo sub-20, sub-17. Começava geralmente assim, 4 horas antes. E aí ele acabava faltando 1h30, 2 horas, dependia do dia. Era muito legal, né? Se atraía o público ao estádio um pouco mais cedo e poderia ver a a molecada. molecada Hoje sente tem a calor da preocupação, galera, né? hoje tem a preocupação com o gramado, enfim. Mas o fato é que a final vai ser no sabadão. Agora a gente vira o dia, hein? Vamos pro domingão. São Paulo e Corinthians, Morumbi, aquilo que a gente falou. Quero os palpites aqui de quanto será o jogo, começando por você, Gabi. 2-2. 2-2 o jogo. Esse aí não tem pênalti, não vale nada, né? Vale só clássico, não Vale vale só- nada, mas vale- muito vale entre só os aspas, pontos, né? Vale demais. Vale aquela provocação no dia seguinte e vale também a tiração de sarro. E aí, Agrela, quanto vai ser o jogo domingo? Aí eu já tenho uma opinião diferente. Apesar das 10 vitórias consecutivas do Corinthians, acho que o São Paulo em casa tem levado muita vantagem sobre o Timão aí nos últimos anos, então 2-1 São Paulo. Eu vou de 1-1. Esse jogo não sai do empate, não. 1-1. Vai ser um belíssimo 0-0. 0-0, louco. belíssimo 0-0. Aí muitas aspas A pro gente seu... tá num empate bom aqui, né? Tirando a grela. Só empate. Muitas aspas pro seu belíssimo 0x0. Ó, mande sua mensagem em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lembrando a você, hein, a cidade de São Paulo, com mais de 800 quilômetros de congestionamento debaixo d'água. Tome cuidado, você que está planejando sair de casa, dá uma olhada aí como é que tá a situação do seu bairro, se ele não tá Só lagado. um ponto importante, se você recebeu a notificação no celular, que foi a Eu primeira recebi, vez que a viu? Defesa Civil Eu recebi mandou o esse amarelo. alerta, é porque você está numa área de risco. Então eles mandaram só para quem realmente está numa área de risco, primeira vez que foi utilizar essa tecnologia. Então já fiquem atenção caso tenha recebido a notificação. Eu recebi o alerta amarelo da Defesa Civil. Estávamos juntos aqui, né? Tava saindo, você, eu e todo mundo dependendo da região. Toma cuidado, viu? E lembrando que o rodízio não está suspenso ainda até as 8 horas. Nenhuma notícia em relação a Final isso. de placa 9-0 não pode sair ainda não. Então, final de semana tem clássico, tem majestoso. Já palpitamos aqui em domingo o jogo às 6h30 da tarde. No Morumbi, 10 da manhã. No sábado tem a final da Copinha no estádio do Pacaembu.